Quanto ao aspecto meritório, que cabe a essa comissão avaliar, concluímos pela conveniência e oportunidade da aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso porque o conteúdo da proposição atende ao interesse público consistente em viabilizar contratações temporárias em situações excepcionais, nas quais o atendimento à demanda, principalmente a prestação de serviço público, não é viável através do quadro permanente pessoal. Entendemos que ela respeita os limites constitucionais de criação das hipóteses de contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, disposta no artigo 37, inciso 9 da Constituição da República, não invalidando as esferas de atividades que exigem atendimento por meio de cargos ou empregos públicos efetivos. Desta forma, tendo em vista a inexistência de óbices jurídicos reconhecido pela Comissão de Constituição e Justiça, concluímos que a proposição está alinhada aos interesses públicos e respeita os princípios constitucionais que regem a administração pública. Apresentamos o substitutivo número 2, que incorpora propostas do Poder Executivo, com o propósito de regularizar a situação dos agentes de segurança penitenciários, dos agentes de segurança socioeducativa, dos analistas de educação e dos assistentes técnicos de educação básica. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2150/2020, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Do projeto original, foi feita uma alteração no artigo 19. Artigo 19 inclui agentes socioeducativos e fiscais agropecuários que foram definidos em lei como carreiras exclusivas de Estado. E no artigo 20, a alteração do artigo 20 resolverá o processo seletivo da Secretaria de Estado de Educação. Existem recomendações do TCE para que o processo seletivo simplificado tenha mais complexidade do que a Secretaria de Estado de Educação. Alteração do artigo 20. Resolverá o processo seletivo da Secretaria de Estado de Educação. Existem recomendações do TCE para que o processo seletivo simplificado tenha mais complexidades do que a Secretaria de Estado de Educação é capaz de implementar para o ano eletivo 2021, em função do enorme quantitativo de contratos que serão realizados. A Secretaria de Estado de Educação utilizará o processo de designação da mesma forma como funciona hoje. Ok? Artigo 19 e artigo 20. É emenda? As emendas vão aparecer. Não, não é emenda, não. Não. Falta só uma, duas, três. Sim. Sem problema. Por solicitação dos deputados, faria leitura do substitutivo número 2. Substitutivo número 2. Estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Eu pedi imprimir uma cópia para eles acompanharem. Suspendo por 1 minuto. Hein? Rodrigues. Oi. Acho melhor dar uma cópia a cada um, suspende aqui uns minutos para vocês lerem. Bom, como vocês puderam acompanhar, a reunião está suspensa para entendimento dos deputados. Eles analisam o PL que autoriza o governo a contratar sem concurso por tempo determinado. Isso porque no Estado há a obrigatoriedade de concurso público para o ingresso. O que o governador quer é fazer contratações de emergência, por exemplo, justificadas pela pandemia, né? São contratações na área de saúde que seriam imediatas. E ele tem, então, até fevereiro para regulamentar as normas
normas dessa contratação temporária. Isso devido a uma declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado. Essas regras têm que ser, então, muito claras. Por isso que há um cuidado com esse projeto. Os deputados agora estão lendo o substitutivo número 2, querem atenção antes de votar a matéria. Então, a reunião está suspensa por alguns minutos, a gente acompanha. Até o momento, houve outros destaques. Eu falo em instantes porque a reunião está de volta. Vamos acompanhar. Esse projeto ele é extremamente complexo porque visa a discussão da contratação da administração pública direta. Nós realizamos na semana passada uma audiência pública com as entidades representativas do funcionalismo, que trouxeram as suas contribuições. E, sobremaneira, me preocupa como a educação está sendo tratada nesse projeto de lei. Na minha avaliação, não é neste projeto de lei que a designação da educação deve ser tratada. Incluí-la nesse projeto de lei trará mudanças inesperadas, mudanças radicais no processo de contratação para 2021. Nós temos uma dinâmica muito própria no caso da educação e que, portanto, merece o debate. E aprovar esse parecer, o projeto, incluindo a educação como estava, a CCJ começou a incluir. A CCJ incluiu uma carreira da educação. Agora, o parecer inclui outras carreiras que não são a do magistério nesse projeto de lei. Não é o melhor caminho, porque a educação tem regras muito próprias em relação à contratação. E se nós, por exemplo, formos realizar a contratação de auxiliares de serviço da educação básica, da forma como está estabelecido no projeto de lei, nós teremos um prejuízo tamanho que corremos o risco de quem é designado ou quem é designado por um longo período por ausência de concurso público, eu estou falando do setor de auxiliar de serviços, o processo corre o risco de excluí-lo para 2021. Então, é muito complexo e a educação ela tem condições específicas, tratamento específico pela modalidade que é a dinâmica da rede estadual. Então, eu estou explicando a todos que nos acompanham, porque o que veio da CCJ prejudica a educação, e a inclusão das outras carreiras que não são do magistério, porque esse projeto de lei não pode tratar de designação de quem é do magistério, traz prejuízos específicos para a educação. Então, por esse motivo, e para que também as entidades sindicais que estão acompanhando a tramitação desse projeto possam analisar o parecer que foi apresentado pelo relator, eu peço vistas. Quando a gente pede vistas, significa que a gente vai poder analisar o relatório e ele poderá ser colocado em discussão em próxima reunião da mesma comissão. Entendo a complexidade, mas a gente não pode fazer uma discussão e uma votação sem conhecer todas as consequências, sem conhecer todas as consequências. A forma como o projeto está sendo apresentado, por exemplo, divide o processo de contratação na educação. Isso, no mínimo, merece uma discussão. Na sexta-feira, presidente, nós teremos na Comissão de Educação uma audiência pública, ao qual a secretária já foi convidada, o governo, então, convidado, que sem ele, inclusive, nem tem realização de audiência, para que a gente discuta o processo de designação de 2021. A educação tem processos muito específicos, né? E o projeto, conforme várias entidades nos trouxeram, a preocupação a necessidade sempre de você ter a contratação temporária, mas a vinculação a processos de concurso público. E essa vinculação e menção a concurso público está feita na área da segurança, mas não está feita nas demais áreas. Então, para que nós possamos fazer um processo, entendendo a complexidade e a nossa responsabilidade com a vida das demais pessoas, é necessário que a gente faça análise e possa trazer as suas considerações e, inclusive, fazer o diálogo sobre essas alterações. Eu repito, se esse modelo, por exemplo, do que está sendo discutido nesse projeto de lei, for aplicado à educação, nós podemos estabelecer um processo de expulsão de uma massa de servidores que participam das designações anualmente,
que dedicaram já os seus 15, 20 anos ao Estado em designação por ausência de concurso público, estou falando da carreira dos auxiliares de serviço de educação básica, e que, portanto, ficarão extremamente prejudicados e excluídos, né, da continuidade, da possibilidade da continuidade dos trabalhos em 2021. Quem é da educação sabe essa realidade e é exatamente preocupada com ela que nós precisamos nos deter e avaliar o projeto, inclusive estabelecendo diálogos para que o governo do Estado compreenda as especificidades de cada carreira. A presidência registra e agradece a presença da senhora deputada André de Jesus, também do presidente da CCJ, deputado Dalmo Ribeiro Silva, e remotamente a presença do companheiro Roberto Andrade, lá da nossa querida Cajuri. Presidente, pela ordem. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Presidente, é só pedir aos demais colegas que nós teremos votação agora no plenário às 10 horas. Então, se a gente puder ter um pouco mais de agilidade no processo, seria bom que todos nós ficamos liberados para a votação em plenário. Obrigado, presidente. Projeto de Lei 2180-2020, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. Autores, deputada Beatriz Cerqueira, deputada Leninha, deputada André de Jesus e os deputados Betão, André Quintão, Jean Freire e Ulisses Gomes. De autoria dos deputados Beatriz Cerqueira, Leninha e André de Jesus e dos deputados Betão, André Quintão, Dr. Jean Freire e Ulisses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a matéria este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito dos termos do artigo 88, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em face do exposto, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2180-2020 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão em votação. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Não fiz nada, não. Eu nem li. Do jeito que veio. O projeto é seu. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Deputado Leonídio Bolsas. Sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Em plena pandemia, quórum completo, 7 membros. Toca o barco, presidente. Os projetos de lei 2204-2020, de autoria do deputado Gustavo Valadares, e 2238-2020, também do deputado Gustavo Valadares, ambos serão retirados de pauta por falta de pressupostos regimentais, não foram aprovados ontem na CCJ. Projeto de lei 2243-2020, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, os imóveis que especifica. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, os imóveis que especifica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Vem agora a matéria este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do PL 2256 de 2020 no primeiro turno na forma apresentada. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. A senhora deputada Beatriz Cerqueira, como vota? Voto sim, presidente. Como vota, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Deputado Leonídio Bolsas.
Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes. Eu nem estou votando. Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Conversando sobre... Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário.